Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, domingo, 22 de setembro de 2024. O bairro é o papai do Fluminense. Sexta vitória consecutiva. Tá fácil demais. Rodrigo Mancha, que é meu parceiro, presidente da Fogoró, sempre que o Botafogo vence, ele leva os filhos no McDonald's. Contra o Fluminense, ele compra o lanche antes para não pegar fila. Tá muito fácil, Joaquim. Joaquim, feliz da vida, falou que ontem a vitória foi com requintes de crueldade. Já já o nosso Pitbull vai falar sobre a atuação do Botafogo, sobre esse jogo, essa vitória que coloca, né, a gente ali 4 pontos à frente do Fortaleza, que o Fortaleza venceu, e por enquanto 6 do Palmeiras, mas o Palmeiras enfrenta o Vasco. Alô, Verrete! Porra, vamos fazer um gol de cabeça hoje? Uma vitória? Pô, se empatar, já tá ótimo. Olha, pessoal, já tô com o ingresso na mão. Fui hoje em General Severiano, sem fila, tranquilo. Vários guichês. Outro dia os idosos estavam reclamando, antes de um jogo, contra... Foi um clássico desse aí, um jogo de Libertadores. Era um jogo importante. A fila estava enorme, quase chegando lá no túnel. E só tinha um guichê atendendo os botafoguenses. Hoje, a demanda era bem menor e tinha uns 5 guichês. Então eu consegui trocar muito rapidamente o meu ingresso. Já está aqui guardado na carteira, né? Ingresso físico, tal como os maias entravam nas competições, né, de milênios atrás, né? Sei lá quanto tempo atrás, muito tempo atrás. Mas a gente foi lá e precisou, para trocar do termo, precisou também o termo o Botafogo mandou por e-mail, né? Precisou também do QR Code da ingresso, tem que estar com o aplicativo, e também de um documento de identidade. Nos vemos no Morumbi quarta-feira, mas hoje é para comemorar a vitória contra o Fluminense e para secar os rivais. Hoje é o dia para esquecer um pouco da Libertadores, e aí amanhã, meu irmão, é foco total. Vamos em busca dessa glória eterna. Joaquim Marques. Antes do Joaquim Marques, galera, like, ative as notificações, inscrevam-se. Faltam menos de 40 para a gente chegar aos 67 mil. Então, se você curte essa live, se curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal. E também tem o clube de membros a partir de R$5. Joaquim Marques, foi com requintes de crueldade? Bom dia, Dep. Bom dia para os amigos do Setor Visitante. Foi com requinte de crueldade, porque se não bastasse um volante como o Gregory roubando a bola lá na área do adversário, lá no ataque, se não fosse o bastante, o Luiz Henrique, né, cria de Xerém, fazendo gol, e se não fosse o bastante, o gol saindo nos acréscimos, acabando com a ilusão delirante dos tricolores, que tinha tricolor até falando que ia dar goleada no Botafogo, ainda foi uma paçocada do pitbull deles, né? O Felipe Melo, que, pô, pelo amor de Deus, né? Cara metido a brabão, cheio de marra, fala grosso. Aí toma um tranco do Gregory e vai chorar, chamar a mamãe, chama a mamãe, porque foi pênalti, porque foi falta. Toma vergonha na cara, Felipe Melo, toma vergonha na cara. Ô Joaquim, você falou aí o gol do Cria, né? O que você achou da música da torcida do Botafogo? Vou até colocar aqui, ó. É os moleques de Xerém. Vem que tem. É os moleques de Xerém. O nosso satélite. Fiquei... A coisa que eu fico com mais pena no jogo de ontem é que eu não pude ver em loco o Cauã Elias, porque vai ser o futuro centroavante do Botafogo. Daqui a uns 3 anos já deve estar aqui em General Severiano. Esse foi o único lado ruim, mas os moleques de Xerém representaram. Bom demais o Fluminense, né, passando o recibo, toda vez que o Luiz Henrique tocava na bola, vaiava, o Matheus Martins a mesma coisa, e os caras mostrando muita vontade. E aí depois até o Luiz Henrique deu uma entrevista, que a gente zoou e tal, mas ele falou, pô, foi o time que me revelou, respeito, e eu acho super ok não comemorar, porque, meu irmão, o cara passou a vida toda dele lá no Fluminense. O que ele tem que fazer é jogar como jogou no segundo tempo, né, mostrando disposição, com vontade,
pô, tem um pique ali do Luiz Henrique, eu tava até comentando na live ontem, um pique do Luiz Henrique, não aquele do Manuel que ele ganha na força e o Fábio defende no início, mas eu tô falando de um pique ali no final do segundo tempo, que ele vai do meio campo até a área do Fluminense para pressionar a saída de bola do Fábio. E o Botafogo tava muito nessa pegada. Eu vi uma análise no Threads, né, de um cara que pegou um lance do Botafogo aos 48 e o Botafogo estava defendendo com 9 jogadores na área e aos 50, na hora que o Botafogo consegue o gol, né, o Botafogo estava marcando na área do Fluminense. Então, assim, jogando com a intensidade do primeiro minuto ao último, né, com uma intensidade forte. E o Botafogo competindo. Cara, isso que é maneiro, competindo até o último minuto. E é assim que ganha. Porque o Palmeiras cansa de ganhar assim, a gente fala, olha o pacto. É o pacto do Abel, esse time aí vai ganhar, não sei o quê, não tem como, não vai parar. Imagina como é que os palmeirenses se sentiram. Fala, caralho, esse ano é diferente, né? Os caras já estavam contando com um empate, aí ganhavam hoje do Vasco e falaram, vamos passar, é questão de tempo, um pontinho atrás, ganhamos o clássico. E uma outra coisa importante desse clássico é a moral pro jogo de quarta-feira, cara, 2-0, a gente já ia ficar, porra, né, o time deu uma estagnada, né, descobriram aí como jogar contra a gente, não criamos tantas oportunidades assim, não fomos efetivos mais uma vez, desperdiçamos muitos gols, etc e tal, e eu concordo, o Botafogo vem perdendo muitos gols, mas eu acho que está perdendo no detalhe. Quando entrar a primeira, meu irmão, vai ser uma atrás da outra, porque esse time, Joaquim, é bom pra caceta. O time é bom pra caceta. Eu acho que não dá para ir pelo pensamento dos tricolores, que ficou muito nítido ontem. Eu faço uma sugestão aí, se vocês quiserem, procurem no Google o que é psicose. Procurem no Google. Eu postei no meu Instagram sobre isso. Psicose é um transtorno mental em que a pessoa vive fora da realidade. Ela está completamente desconectada da realidade. E quando você vê os vídeos dos influencers tricolores, tinha uns debilóides aí dizendo que porque o Botafogo é pequeno, porque vai golear, eu estou confiante, hoje vai ser goleada, tem que ganhar desse timeco, é um timeco. Aí você para perceber que o timeco, time pequeno, que eles se referem, é o líder do Campeonato Brasileiro, enquanto o time deles, que é a Ferrari, né? A Ferrari continua atolada na zona de rebaixamento. E esse timeco que eles se referem, no caso, o Botafogo, venceu 6 jogos seguidos. O bairro? Né? O bairro. Então, assim, não faz muito sentido, né? Você percebe que a definição de psicose cabe, assim, perfeito. Eu vejo a cara de um tricolor, vejo a camisa do Fluminense quando eu procuro a definição de psicose no Google. Vários tricolores, antes do jogo, falando em goleada e tal, que ia passar por cima do Botafogo. E depois do jogo, mesmo depois da derrota, ainda desconectados da realidade, dizendo que o Fluminense fez um bom jogo, que o resultado justo seria o empate. E eles são tão desconectados da realidade que eles mesmos se contradizem, porque eu vi vários tricolores dizendo que o Fábio foi disparado o melhor jogador em campo. Então, percebe que não fala Lé com Cré? Como é que o Fábio é o melhor em campo e o Fluminense mereceu o empate? Merecia o empate. Não merecia porra nenhuma. O Fluminense se livrou, foi de uma goleada, assim como o Corinthians se livrou de uma goleada, né? E eu estava até preocupado vendo o cenário se repetir, né? Goleada ontem? Oi? Ontem eu achei equilibrado. Goleada ontem eu achei equilibrado. O Fábio fez uns 3 milagres ali. Pelo menos uns 3. O Fábio foi considerado por muitos o melhor jogador em campo. É claro que você vai falar de quem definiu o jogo, né? O Gregor ali roubou a bola e deu o passe para o Luiz Henrique e tal, mas quem de fato... O melhor do jogo seria o Fábio, 0-0 seria o Fábio, certamente. Seria o Fábio. Então, o Botafogo, não vou dizer que poderia ter sido uma super goleada, mas se tivesse sido 3-0 o Botafogo, 3-1, vai. Não teria sido nenhum espanto. Então, mesmo depois do jogo, os tricolores continuaram no delírio. E aí eu fiz um apanhado também, porque aí eu fui ver, né, jornalistas, fui ver influências de outros clubes, e foi quase unânime, todo mundo falando que foi um atropelo do Botafogo. Acho que não foi um atropelo no nível que foi contra o Corinthians e que vinha sendo aquele primeiro tempo contra o São Paulo,
mas o Botafogo foi muito superior. Eu estava até ficando preocupado com a repetição do filme, de criar e não fazer gol. O jogo estava terminando naquele 0-0, eu já estava meio pé da vida, já estava assim, eu estava assistindo o jogo ali tenso, sentado bem de frente para a TV, né, postura ereta. Naquele finalzinho ali eu já estava recostado no sofá, usando a minha barriga como se fosse uma mesa, né, apoiando a cerveja, já meio desanimado, quando acontece aquele lance, o Felipe Melo faz uma lambança, o Gregory, brilhante, dá o passe para o Luiz Henrique. Aliás, uma nota aqui, uma menção honrosa para o Tietê, que seria o melhor jogador do Botafogo na partida de ontem, até os acréscimos, até o momento em que o Gregory rouba a bola do Felipe Melo, passa para o Luiz Henrique e ele faz o gol. O Gregory tomou do Tietê, nos acréscimos, o título de melhor jogador do Botafogo na partida. Então, muita gente estava cornetando aí o Tietê. Ele mostrou ontem que ele é muito útil, fez uma partidaça. Lateral direito, né, também no segundo tempo, e acho que é onde ele rende melhor hoje em dia, né, mas ontem fez uma boa partida, sim, o Tietê. É um jogador que, pela utilidade, né, pela versatilidade, talvez o Botafogo opte por renovar o contrato dele. O contrato do Tietê vai até o final do ano. Enfim, boa partida do Tietê, né, boa partida do Gregory. Cara, o Gregory, a gente estava até falando, ontem teve um amigo aí que mandou um superchat falando que o Gregory tem potencial para virar ídolo do Botafogo. Tem sim, cara, pela entrega. E assim, não é aquele pitbull que fica dando carrinho, né, joga a bola para fora, não, brucutu, cara. Óbvio que ele não tem a mesma qualidade no passe do Marlon Freitas, mas ele sabe jogar. E ele é bom desarmando, cara. Ele não é aquele do carrinho violento que chega dando porrada, intimidando, solada. Você não vê falta desleal assim do Gregory, né? Você não vê muitas. Difícil. É muito difícil e tal. Ele é especialista em desarmar, cara, e é fundamental. Ontem, né, desarmou, deu uma assistência e o Luiz Henrique fez o gol do Botafogo. Joaquim, mais destaques dessa partida, dessa vitória, se quiser também falar de alguns jogadores, né, que não tiveram uma boa atuação, no caso do Matheus Martins, o Tiquinho Soares apagado, o Savarino também, né, não teve uma grande atuação. Primeiro tempo você estava até falando, podia ter sido um placar maior, né, 1-0 foi pouco e tal. Achei que o Botafogo começou muito bem a partida, os primeiros 20 minutos foram nossos, mas depois o Fluminense foi equilibrando e eu acho que o Botafogo sentiu muita falta do Almada e do Marlon Freitas, né, que são jogadores que organizam essa saída. O Botafogo perdeu muito dessa qualidade da saída de bola, ficava ali circulando entre os laterais, os zagueiros, chegava no Gregory, voltava, e o Fluminense fechado, que é um outro Fluminense também, não é aquela teta do Fernando Diniz, que chegava para jogar contra a gente todo aberto, dava espaço, e o Botafogo deitava e rolava. Então, assim, é um Fluminense mais preparado, né, hoje com o Mano Menezes, mais organizado, em termos defensivos, obviamente. Então, acho que os últimos 20, 25 minutos do primeiro tempo, até achei o Fluminense um pouquinho melhor. Aí, no segundo tempo, o Arthur Jorge faz aquela mágica dele, o Botafogo volta bem melhor, a gente perde algumas oportunidades, mas no final, né, recompensados com o gol do Luiz Henrique. Se quiser fazer um apanhado aí do que você achou, né, dos momentos do jogo, se você viu o equilíbrio, se achou que o Botafogo sempre esteve por cima, né, e desses jogadores, né, os destaques positivos, a gente já falou do Gregory, falou do Tietê, né, acho que o John também fez uma boa partida, fez boas defesas, né, não foi uma defesa monumental e tal, mas tem algumas defesas interessantes, né, e enfim, se você quiser acrescentar mais alguém. Vamos lá, a gente acaba inevitavelmente comentando muito em cima do resultado, do gol no final do 1-0. Mas eu acho que a gente pode destrinchar ali alguns momentos do jogo. Eu acho que no apanhado geral do jogo, o Botafogo foi superior. O Fluminense criou uma outra oportunidade, teve boa defesa do John e tal, mas em momento algum eu senti o Fluminense ameaçar o domínio do Botafogo no jogo. Em momento algum tive a sensação de ferrou, estamos sendo encurralados. Sim. O Botafogo tinha o domínio da partida e, eventualmente, claro, você tem 11 jogadores lá do outro lado, eventualmente eles poderiam criar alguma situação como criaram. Até porque tem qualidade, né?
Exato. Mas eu acho que o Botafogo teve uma atuação segura e, por exemplo, das peças que você citou, eu acho, me permito aqui discordar de você, eu acho que o Tietê, estou falando especialmente de ontem, o Tietê vem fazendo atuações bem burocráticas, burocráticas e tal. Ontem ele foi muito bem, eu acho que ele cumpriu exatamente a função do Marlon, que eu acho que era o que o Arthur Jorge queria. E se não fosse a atuação abaixo da média do time do Matheus Martins, a gente já estaria com um golaço no primeiro tempo, naquele lance em que o Tietê faz uma jogada linda, ele gira ali no meio, depois vai em direção ao campo de ataque, enfia um passe maravilhoso. Magistral. Ele podia ter tocado também, né? Mas dá para entender a finalização. Acho que eu teria finalizado, mas ele podia ter tocado pro Tiquinho. A impressão que dá é quando ele finaliza, ele meio que se enrolou um pouco com a bola, perdeu o time de finalizar, o goleiro já chegou abafando. Mas eu acho que, vendo pela TV e revendo ali o replay, você dá o pause e volta a imagem, eu tive a sensação de que o passe para o Tiquinho Soares não era viável. O zagueiro provavelmente ia esticar a perna e ia cortar. Mas o Luiz Henrique, que vinha mais atrás, era viável. Ele podia ter dado. Mas aí, de repente, ele não teria condição de ver o Luiz Henrique chegando. Porque se ele para e olha, aí é o momento que ele depois também não consegue finalizar. Foda, cara. São frações de segundo. É fácil ficar aqui do ar-condicionado. Aliás, não tem nem ar-condicionado do ventilador, né, que a gente comenta. Mas assim, é isso que eu ia finalizar dizendo que eu não culpo o Matheus Martins por ter tentado finalizar. Eu acho que ele se enrolou e finalizou mal. Aí é um outro assunto. Mas voltando ao que eu estava falando das peças, eu acho que o Tietê cumpriu bem. Assim, é foda falar isso, mas ontem, especificamente ontem, com essa atuação do Tietê de ontem, eu não senti falta do Marlon Freitas. E eu acho que, de modo geral, o time todo do Botafogo cumpriu sua função bem. O Matheus Ponte fez uma partida honesta, o Barbosa fez uma boa partida também, o Marçal fez uma boa partida. Eu acho que todo mundo fez o que tinha que fazer. Só que, mais uma vez, lá na frente, a bola não estava entrando. Então, eu acho que foi uma boa partida do Botafogo. Poderia ter sido mais tranquila, sem ser esse susto, esse sufoco, esse sofrimento com gol nos acréscimos. Se tivesse sido 2-0, 3-1 para o Botafogo, não teria sido nenhum absurdo, né? Então, assim, a única coisa que fica a ressalva é a ressalva que eu já venho fazendo há alguns jogos, que o Botafogo precisa aproveitar melhor as oportunidades de gol, porque pode chegar um momento em que esses gols vão fazer falta. A gente tem um jogo muito perigoso, muito importante contra o São Paulo na Libertadores, que eu acho que o Botafogo tem totais condições de vencer, mas não pode ficar repetindo esse erro. Jogar, por exemplo, no Morumbi com o São Paulo com a torcida empurrando, ficar perdendo gol. Mas eu acho que foi uma boa atuação. Não vejo assim grandes pontos negativos para falar do jogo de ontem, não. Agora, falando em gols, né? O Botafogo é o primeiro clube do Brasil a chegar a 100 gols marcados em 2024. É uma marca, né, louvável, assim, o Botafogo chegando aí, né, esse número impressionante, né, Joaquim? São muitos gols, tá reclamando do time que não tá fazendo gol. Eu não fico preocupado. Teve um amigo até que falou assim, porra, tô com medo, o time tá perdendo muito gol. Eu não tô com medo, eu tô amarradão, porque você tá criando muitas chances, todos os jogos. E os caras que estão finalizando são muito bons. Tá maluco, o Savarino e o Almada é top 5 dos melhores finalizadores do futebol brasileiro. Pô. Os caras chutam pra caralho. Uma hora eles vão acertar o ângulo. Né? Mas porque tá mirando o ângulo. Pô, você quer que o cara mire no meio do gol pro goleiro defender? Ele tem que tentar tirar do goleiro, pô. E aí, tirando, tem qualidade para colocar no ângulo. Enfim, eu não fico bolado com isso, não, Joaquim. E olha só aqui, ó, a artilharia do Botafogo. Tudo isso que está acontecendo agora é sem o artilheiro loucura do Botafogo na temporada. Júnior Santos, 18 gols em 2024 e já não joga há um tempão. O Luiz Henrique tem 9, Eduardo também, que já não joga há um tempão, tem 8, Savarino e Tiquinho Soares com 8, Igor Jesus chegou tem pouco tempo, tem 6, né? O Jefinho que também não joga. Olha só,
5 do Jefinho, aí com 18 dá 23 do Júnior Santos e mais 8 do Eduardo, são 31 gols. Desses 100 gols, tem 31 que não estão jogando há um tempão porque estão machucados. Que marca desse nosso glorioso, né? Que marca. Só para finalizar o que a gente estava falando sobre os gols, até porque tem a ver com esses 100 gols aí que o Botafogo marcou, eu não duvido nem um pouco da capacidade do Botafogo, não. Não é essa a questão. Eu acho que são ótimos finalizadores, são os melhores atacantes, não vou dizer que são os únicos, tem outros times com grandes atacantes, mas estão entre os melhores atacantes do futebol brasileiro. O que me preocupa, eu não estou nem dizendo, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou nem dizendo, afirmando que é isso que está acontecendo. Mas o medo de entrar naquela coisa de achar que vai ganhar o jogo a hora que quer. Não, daqui a pouco a bola entra. Eu acho que não é questão de treinar, como vocês falaram na live de ontem, é evidente que esses caras treinam, eles não estão lá jogando PlayStation. Mas talvez seja uma coisa até de uma conversa do Arthur Jorge, bater um papo ali com ele, vamos se concentrar mais, vamos aproveitar melhor as oportunidades. Fala. Não sei se eu concordo com você se existe esse negócio de somos tão bons que podemos ganhar a qualquer momento. Porque eu acho que isso se encaixaria se fosse um time mais preguiçoso. E eu vejo esse time avassalador, toda hora tentando. Eu acho que realmente é detalhe, talvez um pouco de sorte. Isso aí também influencia, né, Joaquim? Eu vejo mais por esse lado. Não me aborrece nem um pouco essa quantidade de gols perdidos. Eu vejo que muita gente fica irritada. Você, por exemplo, né? Não é nem irritado também, né? Mas preocupado. Fica preocupado e tal. Eu não tenho a menor preocupação em relação a isso, cara. Acho que faz parte do futebol. Tem momentos que a bola desvia num zagueiro. Por exemplo, o gol do Almada. Qual foi a melhor finalização? Aquele tenta contra o São Paulo ou aquele tenta contra o Corinthians? A do Corinthians provavelmente já no meio do gol, o goleiro ia pegar o Neneca. Né? A do São Paulo, se a bola fosse alguns centímetros numa outra direção, entraria no ângulo. Então, assim, só que uma desviou, a outra foi para fora, né? A do Savarino, né? Também, uma baita finalização ali no travessão. Então, eu não fico preocupado. Esse gol do Matheus Martins, acho que não dá para perder. O do Luiz Henrique com o Fábio, eu acho que foi uma baita defesa do Fábio. Baita defesa. Foi um negócio absurdo, impressionante. Esse cara vai fazer 44 anos, Joaquim. Como é que joga bola? Daqui a uma semana ele vai fazer 44 anos. Esse cara vai jogar até os 50. Não é possível um negócio desse. Impressionante. No momento que o Joaquim Marques nos deixa, mas já está aqui de volta para a gente analisar a tabela dos rivais. Né? Vamos secar. Hoje você vai ficar em casa secando? Vou. Lógico. Deixa eu colocar aqui. Só um detalhezinho, Débora, que eu ia falar, pode falar. E acabei esquecendo. Eu fico muito impressionado, você estava falando aí, os jogadores do Botafogo, goleadores, o maior de todos, o Júnior Santos, que não está jogando há um tempão. Eu fico impressionado. Quando o Botafogo ganha do Flamengo de 4-1, ficou uma choradeira, porque o Flamengo estava muito desfalcado. E ninguém, não teve um para falar, mas o Botafogo também estava muito desfalcado. É verdade. Ontem o Fluminense, uma choradeira, vi vários tricolores, porque a gente estava sem a nossa dupla de zaga titular. Cacete, o Botafogo entrou sem 5 titulares, cara. O Botafogo entrou sem os 2 laterais titulares e o zagueiro titular. Não, fora os que já estão machucados há mais tempo, tipo o Júnior Santos, que seria titular, sem dúvida, o artilheiro do time na temporada. Então, assim, pelo amor de Deus, vamos se conectar um pouquinho mais com a realidade, parar de choradeira, pô. Todo mundo agora falando em choradeira, falando em choradeira, eu queria que você falasse dos lances polêmicos. Depois a gente vai na tabela para falar dos rivais. A gente estava aqui em off. Aí eu falei, Joaquim, guarda para live. Não quero saber a tua opinião agora. Quero pegar aqui de surpresa. Mas o pênalti que o Fluminense alega no cano, né, do Matheus Martins, o pisão, o PC Oliveira falou que o pisão foi sem querer, né, que não era para expulsar. Enfim. E acho que tem mais a entrada do Marçal, né, que pegou ali por trás e tal. Enfim, pode falar aí, Joaquim. Bom, a entrada do Marçal, assim, você curto e grosso. A entrada do Marçal podia ter sido um amarelinho ali, não era um lance para expulsão. Então, acho que nem precisa do debate.
Mas arriscou ali, né? Deu um susto na gente. Arriscou. O lance do Marcelo, eu acho que o Marcelo foi um excelente ator, porque quando você vê o lance rápido, você nem entende muito bem o que aconteceu, aí depois vem o replay e tal. O Marcelo disfarçou muito bem. Ele pisa e aí logo em seguida ele faz aquela coisa de ai meu Deus, foi sem querer, desculpa, aí faz aquele sinal, levanta a mão e vai lá socorrer o Matheus Martins. Mas na boa, quando você vê o replay, né, o movimento que ele faz com o pé, todo mundo que já jogou pelado alguma vez na vida sabe que quando você vai voltar o pé para o chão, o movimento não é aquele. Ele jogou o pé para frente, procurando o corpo do Matheus Martins para pisar. No replay fica muito óbvio isso. E aí ele vê que fez merda, recua, diz, desculpa, foi sem querer. O juiz foi na dele, nem culpa o juiz, porque o juiz ele teve a mesma capacidade de enxergar o lance que eu que estava vendo aqui na TV e cair no fingimento do Marcelo. Foi um excelente ator, alô TV Globo, contrate. Mas o VAR poderia ter chamado o árbitro e falar, olha, esse lance aqui, que é um lance para expulsão. Né? O lance do Marçal, por exemplo, não era lance de expulsão, não cabia VAR. Mas a questão é a seguinte, né? É como você até falou em off comigo, né? Se o Marcelo fosse expulso naquele lance, o Cano teria saído de campo e aquele lance do Matheus Martins no Cano não teria nem acontecido, né? Então, já poderia invalidar aí o debate do lance do Cano. Agora, sem deboche, sem zoeira, eu não daria aquele pênalti no lance do Matheus Martins. Porque o Matheus Martins já tinha tomado a frente, já tinha ganho na corrida, já estava com a bola dominada, ele estava ali demarcando espaço, ele vai com o braço aqui mais para o alto, o braço pega no ombro do Cano, e do ombro escorrega para o rosto. Ele não deu. Qualquer pessoa mais imparcial percebe que ele não deu uma cotovelada no Cano. E ele não obteve vantagem no lance por causa daquilo. Ele já tinha tomado a frente, já estava com a bola na frente dele. Pelo menos é o que eu acho. Não, eu acho que numa arbitragem Conmebol não dariam esse pênalti. Numa arbitragem brasileira, se fosse um VAR mais intervencionista, poderia chamar, porque aqui adoram apitar. O Wilton estava ali o Wilton, que aliás fez uma partida, uma arbitragem terrível, né? Muito ruim. Porra, meu irmão, é uma diferença brutal de sair de uma arbitragem Conmebol para assistir um jogo com a arbitragem brasileira, até porque você não sabe como é que é o critério, como é que vai acontecer o negócio. Então, assim, eu acho que no Brasil poderiam até dar, mas o Marcelo era para ter sido expulso antes, porque ele realmente pisa na maldade e depois que ele pisa, ele se arrepende, dá para ver isso claramente, né? Ele pisa, não era o lugar ali para ele aterrissar o pé dele, né? E ele faz assim, uma maldade com o Matheus Martins, só que ele se arrepende. Marcelo que, sem querer, também quebrou a perna lá do jogador lá na Argentina, né? Perfeito, Depp. Eu ia falar disso. Aquele lance lá na Argentina, o Marcelo fez igualzinho ao que ele fez com o Matheus Martins. Ele pisou intencionalmente no adversário. Depois que ele pisou, ele viu a merda que fez e foi lá, foi sem querer e tal. E ele tem uma boa fama, né? Então o Marcelo, quando ele fala assim, desculpa, meu Deus, foi sem querer. Aí todo mundo diferente. Se é o Felipe Melo, o Felipe Melo teria sido expulso. O VAR teria chamado. Assim, nossa, olha que legal a atitude do Marcelo. Ele foi lá, ele pediu desculpa, foi sem querer é uma ova. A mim não engana. O movimento daquilo ali não é movimento de quem fez sem querer. Inclusive porque fala, ele estava olhando para cima. Ele estava olhando para cima, mas ele procura o corpo do Matheus Martins botando o pé lá na frente. Ninguém aterriza no chão colocando o pé lá na frente. Mas, como você falou de forma brilhante, se ele tivesse sido expulso, nem a questão do Cano estaria sendo debatida. Então, menos chororô, por favor. Todo mundo agora é chorão, cara. Não sei que moda é essa de ficar choramingando. Bom, Botafogo na liderança, 56 pontos, Fortaleza 52, né? Abrimos um ponto em relação ao segundo colocado, mas o Palmeiras ainda joga. O Palmeiras joga fora de casa. E aí, isso é um absurdo, esse jogo ter sido vendido. Não foi o Pedrinho, não foi essa diretoria do Vasco, foi a 777
que vendeu por conta de grana, mas não deveria ser permitido, porque o Vasco jogou contra o Botafogo em São Januário. O Vasco jogou contra o Flamengo no Maracanã. E o Vasco vai jogar contra o Palmeiras em Brasília. 2 jogos com 6-6 e a gente 90-10. Não deveria ser permitido. Porque a torcida do Vasco tem uma boa relação com a torcida do Botafogo, aí não tem briga, aí o Botafogo pode ir lá com os 10%. Então eu proponho o seguinte, próximo jogo lá, quebra tudo, aí a PM fala assim, não dá também para a torcida do Botafogo, aí não pode mais ter clássico em São Januário. Só porque a gente é bonzinho, né, porque tem uma relação legal com a... Óbvio, tô falando isso numa brincadeira, né? Furico, né? Tô falando isso na brincadeira. O Fluminense não pode jogar lá porque a porrada come. O Flamengo não pode jogar lá porque a porrada come. Tá aí a gente pode jogar porque a porrada não come. Então, briga lá e aí não joga, aí ninguém mais joga. Pronto. Porque não é justo com o Botafogo acontecer um negócio desse, né? Pô, é bizarro. A gente tem que ir pra lá e os outros não vão. De todas as coisas que a gente debate sobre as questões do futebol brasileiro, né, do que a gente desejaria melhorar, de calendário, eu acho que a coisa mais bizarra que pode existir é essa de venda de mando de campo. Isso é uma imoralidade. É um absurdo. Quer dizer, o Botafogo na liderança, disputando o título contra um time duro, difícil de ser batido como o Palmeiras. E aí, Palmeiras, que poderia ter um jogo contra o Vasco num campo hostil, num ambiente muito hostil como é São Januário, vai jogar em Brasília com torcida dividida. Isso é uma sacanagem. Isso é uma sacanagem. Cadê os defensores do fair play financeiro que pregam tanta isonomia, né? É uma vergonha. E uma coisa, né? Eu, óbvio, falei de brincadeira, mas eu acho que o Flamengo tem que jogar lá em São Januário. E o BEP também tem que garantir a segurança da torcida do Fluminense. Por que não, não leva? É a falência do Estado, gente. Exato, é a falência do Estado. E é mole, cara. Tu pega a torcida do Fluminense, você pega a organizada, você combina um lugar e vai escoltando até São Januário. A torcida do Corinthians vai lá, a torcida do São Paulo vai lá. Por que a do Fluminense não vai? Né? Não existe, não pode jogar, só o Botafogo pode jogar em São Januário. Aí não é nem pro torcedor do Botafogo causar uma quizumba. Isso eu falei brincando, óbvio. É pro BEP levar os outros, levar o Flamengo e levar. O Flamengo não pode, o Botafogo pode. Isso aí não existe. Mas vamos lá. Palmeiras pega o Vasco. O Vasco pega o Palmeiras em Brasília, né? Recorde público, mas é 6-6. A torcida do Palmeiras lá em Brasília é muito grande. A do Vasco é muito grande. Vai ser 50-50. E temos aí também o Flamengo enfrentando o Grêmio. O Flamengo hoje tá 11 pontos do Botafogo, cara. E esse jogo do Flamengo... o Flamengo meio que já jogou a toalha, né? Tava até vendo alguns flamenguistas no Threads falando assim, a melhor... Depois dessa vitória do Botafogo, a gente vê aí que foi uma decisão acertada não levar os titulares pro Sul, deixar os caras treinando aqui, descansando, porque 11 pontos... Esse jogo é muito difícil. Né, lá o Grêmio lutando aí para não cair, né, tem que vencer, vai jogar em casa, na arena, né, já tá com o time todo, né, ali 100%, né, o Soteldo, o Bright White, a galera, enfim, o Flamengo hoje se despede do Brasileirão, tem grande chance disso acontecer, e o Palmeiras se empatar, né, não acho também impossível o Vasco empatar esse jogo lá, não, cara, porque o Vasco tá competindo também, né? Vamos secar e vamos ver o que acontecer. Mas eu acho que o Palmeiras acaba sendo o favorito, sei lá, 55-45. Então, se o Palmeiras ganhar, é isso. Não fiquem assustados. Ai, meu Deus, o Palmeiras ganhou, o Palmeiras não podia ganhar. Irmão, se fosse em São Januário, beleza. Mas em Brasília, fazer o quê? Aí ganha. Depois tem o Atlético Mineiro, acho que o Palmeiras, na próxima rodada, ele recebe o Atlético Mineiro em casa, né, no sábado, 18h30. Né, depois viaja para pegar o Bragantino em Bragança Paulista. Depois pega quem? Juventude fora, que é um jogo chato, né? Parece que é um jogo tranquilo, mas é um jogo chato. Aí depois tem um Palmeiras e Fortaleza no Allianz. Né? Então o Palmeiras também vai ter jogos difíceis. Não vai ganhar. Aí esse aqui, Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Então, assim, tem muito jogo que o Palmeiras vai acabar perdendo ponto, que as pessoas também acham que o Palmeiras vai ganhar as 12 partidas até o final do Brasileiro. Não é bem assim. E o Fortaleza ganhou mais uma. Quem que o Fortaleza pega na próxima rodada? Vamos lá. O Fortaleza amassou o Bahia ontem. Pega o Cuiabá em casa. Então, assim, é uma partida que provavelmente o Fortaleza vai ganhar. Depois pega o Grêmio fora, aí já é um jogo esquisito pro Fortaleza. Depois recebe o Atlético Mineiro.
E aí tem esse Palmeiras e... o Fortaleza vai estar ali, cara. Vai estar ali nessa discussão até o final. Acho que não vai ser campeão, porque não vai terminar na frente dos dois ao mesmo tempo, do Palmeiras e do Botafogo. Mas não duvidaria, de repente, se o Fortaleza fosse o vice-campeão do Campeonato Brasileiro, poderia repetir 68, né? O Botafogo campeão e Fortaleza vice. Eu acho que o Fortaleza, a gente tem que tirar o chapéu, né? Aplaudir a campanha que eles estão fazendo, mas eu acho que o Fortaleza não tem condição de ser campeão. Inclusive falei algumas vezes aqui que eu acho que aquele confronto com o Botafogo foi decisivo. Era um momento que o Fortaleza tinha um jogo a menos. Se vence o Botafogo, abre uma vantagem ainda com um jogo a menos, o negócio podia ficar esquisito e eles tomarem um fôlego novo. Você vê que depois da derrota para o Botafogo, eles tiveram dificuldades, perderam mais um jogo e empataram outro. Então, aquela derrota para o Botafogo meio que bagunçou o cronograma ali do Fortaleza. Eu acho que o adversário mais preocupante é o Palmeiras mesmo. Agora, o Palmeiras tem uma situação nesse momento, acho que mais complexa que a do Fortaleza, porque o Palmeiras pega o Vasco hoje. Acho que o Palmeiras é favorito, mas não dá para se descartar um outro resultado, um empate ou até, quem sabe, uma vitória do Vasco. E depois tem um clássico contra o Corinthians em Itaquera. Mais para frente, né? O jogo seguinte é Atlético Mineiro. Mas é um cenário complicado. E aí, vamos supor que o Palmeiras tropece hoje com o Vasco, aí já vai jogar mais pressionado contra o Atlético. Depois pegam o Corinthians em Itaquera. Eu acho que o maior adversário hoje é o Palmeiras, mas eu acho que, por outro lado, os adversários do Palmeiras também são mais complicados que o do Fortaleza nesse momento. Vamos ver. Deixa eu ver aqui quanto é que tá pagando uma vitória do Vasco da Gama. Vamos ver aqui, ó. Vasco na Parimate. Vasco e Palmeiras. 4,47, Joaquim. Será que vai? Será que eu arrisco vitória do Vasco? 20 conto? Bota uma graninha mais. 20 tá bom. Não vai morrer se perder 20 reais. Ganha 89. Pra botar mais uma emoção no jogo. Já dá pra pedir um hambúrguer depois pra comemorar. Domingo é dia de hambúrguer, porra. Domingo é dia de hambúrguer. Meu irmão. Domingo é dia de hambúrguer. Aí, ó. Já foi. Aposta aceita. Parimate. As melhores odds garantidas do Brasil. Margem zero, hein? Margem zero. Botei aqui. Vasco tá pagando bem, botei 20 conto. É o que eu falo para vocês. Apostem com responsabilidade um dinheiro que não vai fazer falta, né? 20 reais, 10 reais, 30 reais, enfim, com vocês, né? Mas não vão apostar o dinheiro que vocês não têm, nem vão achar que vocês vão, né, ficar milionários apostando. A aposta não é um investimento. Mas é isso, Joaquim. Podemos encerrar esse nosso vídeo? Caramba, 40 minutos quase aí. Ficamos aí um tempão já. Almoçar e de bom humor, né? Depois de uma vitória contra o Fluminense, com paçocada do Felipe. Bom demais. É uma maravilha. E daqui a pouquinho tem podcast do GE. Começa às 14 horas. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Valeu. Valeu, abraço.